Havíamos decidido não passar por Londres, mas sim cruzar diretamente para Portsmouth, de onde embarcaríamos para Le Havre. Preferi esse plano, porque tinha medo de rever aqueles lugares onde com Clerval havia desfrutado de alguns momentos de paz. Pensei com horror em rever aquelas pessoas que havíamos visitado juntos e que pudessem fazer perguntas sobre um acontecimento cuja mera lembrança me fazia reviver a dor que sofri ao ver seu corpo inerte na pousada. Quanto ao meu pai, todos os seus esforços foram direcionados para minha recuperação e para que minha mente encontrasse a paz novamente. Seu cuidado e carinho não tinham limites. Minha tristeza era tenaz, mas ele não desistiu. Às vezes pensava que me sentia envergonhado por estar envolvido num crime de homicídio e tentava convencer-me da inutilidade do orgulho. Pai, quão pouco o Senhor me conhece, disse-lhe. É verdade que o ser humano, os seus sentimentos e as suas paixões seriam humilhados se um infeliz como eu pecasse por orgulho. A pobre e infeliz Justine era tão inocente quanto eu era culpado. Ela morreu acusada de um ato que não cometeu. Eu fui o culpado, eu a matei. William, Justine e Henri, todos os três morreram em minhas mãos. Durante minha prisão, meu pai muitas vezes me ouvira fazer essa afirmação, e quando me ouvia falar assim, às vezes parecia desejar uma explicação. Outras vezes, considerava minhas palavras como causadas por febre, pensando que durante a doença me ocorrera essa ideia, cuja lembrança mantive, mesmo durante a convalescença. Evitei explicações e permaneci em silêncio sobre a monstruosidade que havia criado. Tive a sensação de que ele me chamaria de louco, o que me impediria de lhe dar uma possível explicação, embora eu tivesse dado um mundo para poder confiar-lhe o segredo desastroso. Nessa ocasião, e com profunda surpresa, meu pai me perguntou: "O que você quer dizer, Victor? Você está louco?" "Meu querido filho, imploro-lhe que não diga tal coisa novamente." "Eu não sou louco!" gritei veementemente. O sol e a lua, que testemunharam as minhas operações, podem atestar o que digo. Eu sou o assassino dessas vítimas inocentes. Eles morreram por causa das minhas maquinações. Eu teria derramado meu próprio sangue 1000 vezes, gota a gota, se pudesse salvar suas vidas. Mas não pude, pai. Não pude sacrificar toda a humanidade. Minhas últimas palavras convenceram meu pai de que minhas ideias estavam perturbadas e ele imediatamente mudou o assunto da nossa conversa, tentando assim desviar meus pensamentos. Quis apagar da minha memória as cenas ocorridas na Irlanda e não as aludi nem me permiti falar das minhas desgraças. Com o passar do tempo, fiquei mais calmo. A tristeza ainda estava bem estabelecida em meu coração, mas já não falava incoerentemente dos meus crimes. Foi o suficiente para eu estar ciente deles. Através da repressão mais atroz, silenciei a voz imperiosa da amargura, que às vezes desejava confiar no mundo inteiro. Meu comportamento também ficou mais calmo e contido do que desde minha viagem ao gelo marinho. Chegamos a Le Havre no 8 de maio e seguimos imediatamente para Paris, onde meu pai teve que cuidar de um negócio que nos deteve por algumas semanas. Nesta cidade, recebi uma carta de Elizabeth. Essa carta me lembrou algo que havia esquecido: a ameaça do vilão. Estarei ao seu lado na noite de núpcias. Esta foi a minha sentença, e naquela noite aquele demônio usaria todas as suas artes para me destruir
e arrancar de mim o vislumbre de felicidade que prometia, em parte, compensar meus sofrimentos. Naquela noite, ele decidiu acabar com seus crimes, com a minha morte. Que assim seja. Ocorreria então um combate até a morte, após o qual, se ele vencesse, eu encontraria a paz e o poder que ele exercia sobre mim terminaria. Se eu o derrotasse, seria um homem livre. Mas que liberdade eu teria? A do camponês que, com a família assassinada diante dos seus olhos, a casa queimada, a terra destruída, vagueia sem abrigo, sem recursos e sozinho, mas livre. Tal seria minha liberdade. Só em Elizabeth eu possuía um tesouro, infelizmente, contrabalançado pelos horrores do remorso que me perseguiriam até a morte. Doce e adorável Elizabeth, li e reli sua carta e percebi como certos sentimentos de ternura tomaram conta de meu coração e ousei sussurrar-me promessas idílicas de amor e felicidade. Mas a maçã foi mordida e o braço do anjo estava armado para me privar de toda a esperança. No entanto, eu estava disposto a morrer pela felicidade de Elizabeth. Se o monstro cumprisse a sua ameaça, a morte seria inevitável. Refleti sobre o fato de que meu casamento acelerou meu destino. Certamente, minha destruição seria antecipada em alguns meses. Mas, por outro lado, se o meu carrasco suspeitasse que, influenciado pela sua ameaça, eu estava atrasando a cerimônia, inventaria outro meio de vingança, talvez ainda mais terrível. Ele havia jurado estar ao meu lado na noite de núpcias, mas essa ameaça não o obrigava a manter a paz nesse meio tempo. Ele não havia assassinado Clerval logo após nossa conversa, como que para me indicar que sua sede de sangue ainda não havia sido saciada? Decidi, portanto, que se o casamento imediato com minha prima significasse a felicidade de Elizabeth e de meu pai, as intenções de meu adversário de acabar com minha vida não atrasariam isso em uma hora. Nesse estado de espírito, escrevi para Elizabeth. Minha carta foi afetuosa e serena. Temo, minha amada, escrevi, que não nos resta muita felicidade neste mundo. Porém, tudo que um dia posso desfrutar está focado em você. Remova seus medos infundados dos seus pensamentos. A você e somente a você consagro minha vida e minhas esperanças de consolação. Só tenho um segredo, Elizabeth, um segredo tão terrível que quando eu revelar a você, seu sangue gelará. Então, longe de se surpreender com meus sofrimentos, você ficará surpresa por eu ter conseguido suportá-lo. Contarei essa história de horrores e infortúnios no dia seguinte ao nosso casamento, porque a confiança absoluta deve reinar entre nós, minha querida prima. Mas até então, peço-lhe que não mencione ou faça qualquer alusão a isso. Peço-te do fundo do coração e confio que assim será. Uma semana depois de receber a carta de Elizabeth, chegamos a Genebra. Minha prima me recebeu com carinho, mas seus olhos se encheram de lágrimas ao notar minha aparência deteriorada e minhas bochechas febris. Ela também mudou. Ela estava mais magra e havia perdido um pouco daquela vivacidade deliciosa que antes tanto me cativara, mas a sua doçura e o seu olhar suave e cheio de compaixão fizeram dela uma companheira muito mais adequada para o ser afundado e triste que eu havia me tornado. A paz de que desfrutava agora não durou. As lembranças me assaltaram novamente, me deixando louco, e quando pensei em tudo o que havia acontecido, perdi completamente a cabeça. Às vezes,
Eu era possuído por uma fúria terrível. Outras vezes, ficava abatido e desanimado. Eu não falei, nem olhei para ninguém. Fiquei imóvel e oprimido pelo acúmulo de infortúnios que se abateram sobre mim. Só Elizabeth conseguiu me tirar desses momentos de depressão. Sua doce voz me acalmava quando a raiva me dominava, e ela sabia como despertar em mim sentimentos humanos quando a apatia me tornava sua presa. Ela chorou comigo e por mim. Quando recobrei o juízo, ela me repreendeu e tentou incutir resignação em mim. Mas embora os infelizes possam aprender a resignar-se, não há paz possível para os culpados. As torturas do remorso envenenam até a tranquilidade que às vezes proporciona uma tristeza infinita. Pouco depois de nossa chegada, meu pai referiu-se à minha futura união com minha prima. Fiquei em silêncio. Você está, talvez apaixonado por outra pessoa? Perguntou. De forma alguma, respondi a ele. Eu amo Elizabeth e estou ansioso pelo nosso casamento. Portanto, fixemos um dia. Nele me dedicarei, vivo ou morto, à felicidade de minha prima. Meu querido Victor, não fale assim. Grandes infortúnios caíram sobre nós, mas isso deve servir para nos unir ainda mais com o que nos resta e derramar sobre quem vive o amor que sentimos por quem não está mais conosco. Nosso círculo será pequeno, mas fortemente ligado pelos laços de afeto e sofrimento comum. Quando o tempo aliviar o seu desespero, novos e queridos seres nascerão para substituir aqueles que nos foram tirados de forma tão cruel. Esses foram os conselhos do meu pai, mas não consegui me livrar da lembrança daquela ameaça. Também não é surpreendente que, por mais onipotente que aquele infame demônio se tivesse mostrado em suas ações sanguinárias, eu o considerasse quase invencível, e que quando ele pronunciou as terríveis palavras, estarei ao seu lado na noite de núpcias, eu tinha considerado a ameaça inevitável. A morte não teria sido o meu maior infortúnio se não fosse a perda de Elizabeth. E por isso concordei com meu pai que, se minha prima aceitasse, celebraríamos a cerimônia depois de 10 dias. Foi assim que pensei que iria selar meu destino. Meu Deus, se por um momento eu tivesse imaginado as reais intenções do meu diabólico adversário, teria preferido exilar-me para sempre da minha terra natal e vagar sozinho pelo mundo como um renegado, a consentir numa união tão infeliz. Mas, como se possuísse poderes mágicos, o monstro me enganou sobre suas verdadeiras intenções. E embora acreditasse que estava a preparar a minha própria morte, o que fazia era apressar a morte de uma vítima muito mais querida. À medida que se aproximava a data do nosso casamento, não sei se por falta de coragem ou por alguma premonição, fui me sentindo cada vez mais deprimido. Mas escondi meus sentimentos sobre demonstrações de alegria que encheram de felicidade o rosto de meu pai, mas que mal conseguiram enganar o olhar mais atento de Elizabeth. Minha prima aguardava nossa união com uma alegria serena, não isenta do medo despertado pelos infortúnios recentes, de que o que agora parecia uma felicidade tangível pudesse desaparecer como um sonho, sem deixar nenhum rastro, além do profundo e eterno pesar. Os preparativos foram feitos para o evento. Recebemos inúmeros visitantes que, sorrindo, nos parabenizaram. Escondi o máximo que pude a ansiedade que corroía meu coração e aceitei os planos de meu pai com fingido ardor, mesmo que servissem apenas de decoração para minha tragédia. Comprou-nos uma casa não muito longe de Cologne
que, estando perto de Genebra, nos permitiria desfrutar do campo e ainda visitar meu pai todos os dias. Enquanto isso, tomei todas as precauções para garantir minha defesa, caso meu inimigo me atacasse abertamente. Sempre carreguei comigo uma adaga e um par de pistolas, e fiquei alerta para evitar qualquer tentativa de sua parte. Desta forma, consegui maior tranquilidade. A verdade é que assim se materializou a felicidade que esperava no meu casamento. E como todos falavam da nossa união como algo que nenhum acontecimento poderia impedir, a ameaça desvaneceu-se e cheguei a acreditar que lhe faltava substância suficiente para alterar a minha paz. Elizabeth parecia feliz, pois minha aparência serena contribuiu muito para acalmá-la. Mas no dia em que meus desejos seriam realizados e meu destino também seria selado, fiquei triste, como se tivesse algum pressentimento ruim. Talvez ela também tivesse pensando no terrível segredo que prometera lhe contar no dia seguinte. Meu pai, porém, transbordava de felicidade e, na agitação de seus últimos momentos, atribuiu à melancolia da sobrinha a compreensível modéstia de uma noiva. Após a cerimônia, os últimos convidados se reuniram na casa do meu pai. Ficou decidido que Elizabeth e eu passaríamos a tarde e a noite em Evian e que na manhã seguinte iríamos para Cologne. Estava um dia lindo e, como o vento estava favorável, decidimos ir de barco. Esses foram os últimos momentos da minha vida em que me senti feliz. Estávamos navegando rápido, o sol estava quente, mas um pequeno toldo nos protegia. Admiramos a beleza da paisagem às margens do lago. Um lado nos ofereceu o Monte Salève, às margens de Montalegre, o maravilhoso Mont Blanc, dominando o conjunto à distância, e as montanhas nevadas, que em vão tentaram competir com ele. Do outro lado ficava o majestoso Jura, com a sua encosta sombria, que parecia atrapalhar a inquietação de quem queria sair do país e a intrepidez dos invasores que tentavam escravizá-lo. Você está triste, meu amor. Ah, se você soubesse o que sofri e quanto ainda tenho que passar, você me faria desfrutar da paz e da tranquilidade que este dia, pelo menos, me reserva. Alegra-te, meu querido Victor, respondeu ela. Acredito que você não tenha motivos para ficar triste e garanto-vos que, embora o meu rosto não expresse a minha felicidade, o meu coração transborda de alegria. Há algo que me alerta contra depositar demasiada esperança no futuro, que hoje se abre diante de nós, mas não vou ouvir uma voz tão sombria. Veja a velocidade com que nos movemos e como as nuvens que nos ofuscam ou passam por cima do Mont Blanc tornam esta bela paisagem ainda mais interessante. Observe também os numerosos peixes que nadam nesta água, tão límpida que nos permite ver cada seixo do fundo. Que dia lindo! Como a natureza calma e serena parece. Assim, Elizabeth tentou desviar nossos pensamentos de assuntos dolorosos, mas meu humor oscilou. Houve momentos em que seus olhos brilharam de alegria, mas isso imediatamente deu lugar à autoabsorção e à abstração. O sol estava começando a declinar. Atravessamos o rio Drance e observamo-lo continuar o seu curso pelas ravinas e vales das colinas. Aqui, os Alpes aproximam-se bastante do lago e, aos poucos, aproximamo-nos do anfiteatro de montanhas que o rodeiam na zona leste. A torre cineira de Evian brilhava contra o fundo escuro das florestas que cercam a cidade, guardada pela cordilheira de altos picos.
Ao anoitecer, o vento que até então nos empurrava com uma velocidade espantosa transformou-se numa brisa suave que mal agitava as águas e movia suavemente as árvores. Aproximamo-nos da costa de onde nos chegava o mais delicioso aroma de flores e feno. O sol se pôs no momento em que pousamos, e ao pisar no chão, senti reviver em mim a ansiedade e o medo, que logo iriam se agarrar a mim para sempre.